Olá, crianças! Tudo bem em casa? Espero de coração que sim. Professora Elismar, do terceiro ano do ensino fundamental. Na aulinha passada, nós estudamos a disciplina de História. E o conteúdo que nós estudamos foi trabalho e lazer. Lembra? Então, nós vimos que, enquanto o trabalho fornece o que é necessário à vida, como alimento, vestuário, educação, entre outras coisas, o lazer, ele tem por finalidade reuniões em famílias, em amigos e passeios. Estudamos também que em um só local podem ser realizadas tanto atividades de trabalho quanto atividades de lazer. A tia Elismar deu o exemplo do shopping, não é? Que as pessoas que estão passeando no shopping, elas estão realizando atividade de lazer. E as pessoas que estão trabalhando, como os segurança, os funcionários das lojas, dos parquinhos e dos cinemas, estão realizando atividade de trabalho, certo? Estudamos também que as atividades de lazer e de trabalho do campo e da cidade são bem diferenciadas, né? No campo são oferecidas atividades de agricultura, que é o plantio e a coleta de alimentos, e pecuária, que é a criação de animais. Já nas cidades, oferecem bem mais oportunidade de trabalho, como comércio, a indústria, prestação de serviços, né? Que as escolas, os hospitais, administração, pode trabalhar na parte de finanças, certo? E as oportunidades de lazer também da cidade são bem maiores, né? Ou seja, a cidade oferece bem mais opção de lazer. Tem vários parques, tem o shopping, né? E tem cinemas, certo? Entre outras opções, tá bom? Agora, abra o seu livro na página 150 para a gente fazer a correção da atividade de casa que a tia Elismar passou, que é as páginas 150, 152 e 153 do livro de História. Então, vamos lá corrigir essas atividades. Podem pegar o livrinho, tá bom? Então, olha aqui. Na página 150, certo? Na página 150, nós iremos corrigir essa questão aqui, a primeira questão, que pede para você observar a ilustração a seguir e classificar as atividades de acordo com a legenda. O que diz a legenda? O que diz a legenda? T para atividade de trabalho e L para atividade de lazer, certo? Então, aqui, a vendedora de sorvete está realizando atividade de trabalho ou atividade de lazer? A vendedora de sorvete está realizando atividade de trabalho. Então, no quadrinho, você teria que ter colocado a letrinha T, tá? As crianças que estão aqui, ó, lendo o livro, debaixo da árvore, elas estão realizando atividade de lazer. Os repórteres estão realizando atividade de trabalho. Então, você teria que ter colocado T no quadrinho. O jardineiro está realizando atividade de trabalho. Então, no quadrinho teria que ter colocado a letrinha T. As crianças que estão andando de bicicleta, elas estão realizando atividade de lazer, certo? Esses senhores aqui que estão fazendo caminhada, eles estão realizando atividade de lazer. As senhorinhas que estão aqui, ó, tirando selfie no parque, conversando descontraidamente, elas estão realizando atividade de lazer.
e o segurança do parque está realizando atividade de trabalho, tá bom? Então, agora, iremos para a segunda questão, na página 152. A terceira questão, certo? Na terceira questão aqui, da página 152, você teria que observar o lanche, né, que o Lucas tirou da lancheira, certo? Os alimentos que ele tirou da lancheira. E preencher o quadro de acordo com o exemplo, certo? No exemplo aqui já tem o pão, que é feito de trigo, onde esse material é processado, é produzido e cultivado. Ele é cultivado no campo e processado em indústria. E quem trabalha para produzi-lo são os trabalhadores rurais e o padeiro, certo? Aí nós temos mais o iogurte, o suco de laranja e o chocolate, tá bom? Então, acompanha aí a correção, tá bom? O iogurte, de que material é feito? O iogurte é feito do leite. Se você botou leite, está correto. Onde esse material é produzido e processado? É produzido no campo e processado em indústria. Tá? Se você colocou assim, está correto. Quem trabalha para produzi-lo são os trabalhadores rurais e de fábrica de laticínio, certo? Agora, o suco de laranja. O suco de laranja, de que material é feito? Da laranja. Onde esse material é produzido e processado? É produzido no campo e processado em indústria. Quem trabalha para produzir são os trabalhadores rurais e de fábrica de suco, certo? O chocolate, do que material é feito? Do cacau. Onde esse material é produzido e processado? Esse material é produzido no campo e processado em indústria. Quem trabalha para produzi-lo são os trabalhadores rurais e os de fábrica de chocolate, tá? Terminada a terceira questão, agora nós iremos fazer a correção da questão 4, que é essa questão aqui, onde você teria que ler as informações a seguir e assinar um X em verdadeiro ou falso, tá bom? Então, acompanha aí com a tia, tá bom? Na letra A, novas tecnologias são pouco usadas nas atividades realizadas no campo. É verdadeiro ou é falso? Essa afirmação. Crianças, essa afirmação é falsa, certo? Porque as novas tecnologias, elas são muito usadas hoje no trabalho do campo, tá? Na letra B. Hoje, as cidades concentram a maior parte da população do Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? Nas cidades, existe muito mais gente morando do que no campo, certo? Letra C. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do campo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Uma das principais atividades econômicas do campo é a agricultura. E a outra é a pecuária, né? Que é a criação de animais. Letra D. As áreas verdes aumentam os problemas ambientais das cidades. É verdadeiro ou falso? Essa afirmação é falsa, porque, pelo contrário, as áreas verdes, elas diminuem os problemas ambientais das cidades. Tá bom? Então, terminadas a correção da atividade de casa de história, agora nós iremos começar a nossa aulinha de hoje, que é de geografia, certo? E o que nós vamos estudar, o assunto que nós vamos estudar é paisagens, certo? Representação da paisagem, certo? Então, nós já estudamos anteriormente o quê? Que paisagem é tudo que podemos ver e perceber no espaço. Ou seja, é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tudo aquilo que você consegue
vê com seus olhos faz parte da paisagem, certo? Por exemplo, quando aí mesmo em casa, você está num ambiente que você está, então tudo que seus olhos alcança, tudo que seus olhos vê, faz parte da paisagem do lugar que você está, certo? Então, paisagem é isso, é tudo aquilo o que a nossa vista, o que nossos olhos conseguem ver no local, certo? As paisagens, elas são bem diferenciadas, certo? Existe paisagem em que predominam só elementos naturais, em outras predominam mais elementos culturais. Quais são os elementos naturais? São os rios, os morros, as montanhas, as árvores, a vegetação, são elementos naturais, certo? E as construções, por exemplo, as construções de ponte, de casas, de prédios, de estradas, certo? São elementos culturais, ou seja, são os elementos que teve a interferência humana, certo? Que foi construído pelos humanos, tá bom? As paisagens em que predominam somente elementos da natureza são classificadas em paisagens naturais. E as paisagens em que predominam a interferência humana, as construções humanas, são classificadas em paisagens culturais. Então, as paisagens, elas são bem diferenciadas umas das outras, certo? Em algumas predominam mais elementos naturais, em outras predominam mais elementos culturais, há aquelas em que tem pouca interferência humana, certo? Há aquelas em que tem muita interferência humana, tá bom? Então, para iniciar nossa aulinha de hoje, que é representação da paisagem, o assunto novo é representação da paisagem. Vamos abrir o livro na página 190. Quando chegar lá na página 190, você vai ver o desenho de um bairro, certo? Então, vamos lá. Abrir o livro na página 190, certo? Então, tá aqui, ó. Tá bom? Esse desenho aqui, ele representa, certo? Certo? Olha aqui a página que vocês vão ver, certo? Esse desenho aí, certo? Este desenho, ele representa uma paisagem de um bairro, certo? E essa paisagem que vocês estão vendo ela na visão obíqua, ou seja, na visão de lado e de cima. É como se você estivesse em cima de um prédio, observando a cidade de lado, certo? Olharam? Tá no seu livrinho. Você pode acompanhar pelo seu livrinho, tá bom? Então, nesse bairro aqui, nós estamos vendo vários elementos que compõem. Nós estamos vendo hospital, farmácia, cinema, banco, sorveteria, praça, escola, biblioteca, padaria, certo? São as construções do bairro, certo? O que tem no bairro são os elementos que compõem esse bairro. Além de casas, prédios, né? Tem esses outros elementos, certo? Que estão sendo vistos como na visão obíqua, que a tia já explicou antes, né? Que é a visão de cima e de lado, certo? Agora, bem aqui embaixo, tá pedindo para você fazer o quê? Para você imaginar que está em um helicóptero sobrevoando esse mesmo local, de cima, certo? Sobrevoando. E aí, você vai se perguntar, como será que você verá esses elementos aí desse bairro, lá de cima do helicóptero, certo? Então, gente, essa resposta está na página 191. Coloque aí na página 191. Na página 191, você vai ver o desenho, certo? Que representa como você vai ver
os elementos desse bairro, certo? De cima, você vai ver em outra visão. Você vai ver na visão obíqua, que é a visão, desculpe, na visão vertical. Na visão obíqua, você vai ver os elementos da página 190. Na visão da página 191, você vai ver na visão vertical, que é a visão de cima para baixo, tá bom? Então, observem aí, como você vê na visão obíqua, que é de lado e de cima, e como você vê na visão obíqua, vertical, que é de cima para baixo, certo? Visão obíqua, de lado e de cima. Visão vertical, de cima para baixo, certo? Tá entendido? O que é a visão obíqua? É a visão de lado e de cima. O que é a visão vertical? É a visão de cima, certo? Como se você estivesse lá em cima, no helicóptero, vendo esse bairro, tá bom? Então, nós podemos representar as paisagens por meio de uma planta. Aí você vai ficar, tia, uma planta? Não, mas não é o vegetal, não é a plantinha que a gente planta. Não, planta é como se fosse um desenho, certo? Você vai fazer o desenho do local ali, a planta do local, certo? E vai representar os lugares que existem nesses locais através de símbolos e cores, certo? E a planta, ela é representada na visão vertical, como se você estivesse vendo os elementos lá de cima para baixo, certo? E a legenda, ela é para explicar a sua planta, ou seja, cada elemento que tem lá na planta, certo? Do lugar que você está representando, ela é representada por um símbolo, certo? E a legenda, a finalidade da legenda é justamente explicar os símbolos, dizer o significado de cada símbolo, tá bom? Então, para entender melhor, vamos observar a imagem da página 192, que é a imagem, de parte de um bairro, que é o bairro Barrinha, no estado de São Paulo, certo? Você está vendo essa parte da imagem de Barrinha em visão aí no seu livro, na visão vertical, ou seja, na visão de cima para baixo, certo? Essa representação desse bairro, ela pode ser feita através de uma planta, como eu já disse, né? Que é a representação de um lugar vista na visão de vertical, que é de cima para baixo, certo? Na página 193, você vai ver a planta dessa parte de Barrinha, certo? Aqui, ó, certo? Você tá vendo aí a planta dessa parte de Barrinha, certo? Aonde está sendo, aqui é a legenda, ó, você tá vendo aqui embaixo a legenda. Aqui, onde tem esses dois tracinhos, representa o rio, ó, tá bem aqui o rio, certo? Aí aqui, ó, representa o lago. Esses três tracinhos aqui, representa a rodovia. Então, onde tem esses três tracinhos, representa a rodovia, certo? Aonde tem só dois tracinhos, acompanha aí no seu livro, tá bom? Onde tem esses dois tracinhos, representa a avenida, certo? Onde tem só um tracinho, representa a rua. Essa parte rosa, toda essa parte de rosa, representa a área urbana, certo? Que é a parte da cidade, certo? A área arborizada, onde tem árvore, muitas árvores, representada por essa parte verde, certo? E assim, ó, a parte amarela representa a área com capim, certo? Essa parte laranja representa a área preparada para a cultura. A parte verde mais clara representa a cultura em crescimento, certo? Essa parte mais verde, mais escura, representa a cultura. Esses tracinhos aqui, ó, representa que tem uma ponte, bem aqui, ó. Dois tracinhos representam a ponte que tá bem aqui, ó, certo?
esse outro símbolozinho que representa a ponte destruída, e esse outro aqui representa o viaduto, tá bom? Então, deixa eu te explicar melhor. Para você fazer a planta de um lugar, certo? Ou seja, o desenho de um lugar. Por exemplo, a tia pede para você fazer a representação do lugar em que você vive, certo? Do seu bairro. Aí você vai pensar nos elementos que compõem o seu bairro, né? No seu bairro você pensa assim, minha casa tem a casa do vizinho, tem a outra casa. Aí você lembra, no meu bairro tem uma praça, tem uma igreja, tem um supermercado, certo? Aí você vai pensar, que símbolo eu vou usar para representar as casas do meu bairro, a minha casa e as outras casas dos meus vizinhos? Aí você pensa. Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo, você faz um retângulo e pinta de marrom. Aquele retângulo representa as casas. Aí você vai lá na praça. Aí você, o que eu vou fazer para representar a praça? Aí você diz, eu vou desenhar bancos, né, e árvores. Ali representa a praça. Aí você vai, tem um supermercado. Que símbolo eu vou usar para representar o supermercado? Você pode desenhar um carrinho de supermercado, certo? A igreja, você pode pensar em que símbolo? É numa cruz, certo? Para representar a igreja. Aí você desenha lá, faz tudo lá no seu desenho. Aí você vai fazer a legenda para explicar o seu desenho. Aí você desenha um quadrinho marrom, aí você coloca casas, a cruz, você bota igreja. Aí você, o banquinho e as árvores representam a praça. E o carrinho de supermercado representa o supermercado. Tá bom? Então, é assim que a gente faz a representação da paisagem. Através de uma planta vista na visão vertical, de cima para baixo, e elaborando uma legenda que vai explicar o que tem lá no seu desenho, na sua planta. Tá bom? Então, gente, nossa aulinha acabou, certo? E como atividade para casa, você vai responder as atividades que estão propostas na página 191, que é a primeira questão aqui, na página 191, está pedindo para você circular no desenho acima o mercado de azul e a escola de verde, na página 191. Nesse desenho aqui, você vai circular o mercado de azul e a escola de verde. Para você fazer isso, você observa o desenho da página 190, tá bom? Na segunda questão, está perguntando qual é o elemento do bairro que está indicado com o número 1. Observa lá a imagem da página 190 que você consegue responder. E qual é o elemento indicado com o número 2? Observando lá a imagem, você responde. Aí, com a ajuda do papai, da mamãe ou da pessoa que está ali lhe orientando nas atividades de casa. Terminada a página 191, na página 192, tem a terceira questão que diz, na imagem acima, o que o número 1 indica? Observe na imagem para você responder, certo? Você também pode observar na imagem da página 193 para facilitar, tá bom? Na quarta questão da página 193 diz, na planta acima, localize o rio e indique-o com o número 1. Aí você vai colocar o número rio 1, onde está indicando o rio, certo? Quinta questão está perguntando, o que é planta? Girismar falou, né, na aulinha. Questão 6, qual é a função da legenda de uma planta, certo? Você pode pesquisar no texto da página 192 que você vai obter suas respostas, tá bom? Na questão 7 da página 194, tem assim, os desenhos representam o mesmo lugar. Tem o desenho 1, o desenho 2 e o desenho 3. Letra A, compare os desenhos 1 e 2. Qual deles representa a visão vertical deste lugar? Visão vertical, te explicou, que é de cima para baixo. Letra B. Qual dos 3 desenhos representa a planta desse lugar? O desenho 1, o 2 ou o 3? Na letra C, você vai elaborar no espaço a legenda dessa planta, certo? Oitava questão. Observe a planta a seguir. Aí aqui tem a legenda. Tem escola, hospital, cinema, mercado,
campo de futebol, a praça, a casa, a padaria e a árvore. Cada um desses lugares estão representados por um símbolo. Aí você vai responder que elementos foram representados nessa planta e como você sabe disso? Como é que você pode identificar os elementos de uma planta? Observando o quê? Certo? Nona questão. Observe as imagens 1 e 2. Elas mostram o mesmo lugar, certo? Aí está perguntando, qual das imagens mostra esse lugar na visão vertical, de cima para baixo? Letra B. Qual das plantas abaixo representa o lugar mostrado na imagem 2? Certo? É a planta 1 ou a planta 2? Na 10ª questão, tem assim, leia e responda. No bairro onde Lucas mora, serão construídos um shopping center e um supermercado. Observe na planta 1 como é o bairro atualmente e na planta 2 como ele ficará depois da construção do shopping center e do supermercado. Aí você vai responder. Letra A. O que há no local onde o shopping center será construído? Letra B. O que há no local onde o supermercado será construído? Letra C. O que acontecerá com os elementos que você citou? Letra D. Em sua opinião, essas mudanças trarão vantagem aos moradores? Questão 11 da página 197. Você vai observar a foto e a planta que representa o lugar mostrado na foto. Depois vai completar a legenda, tá bom? Então, responda sua atividade com muita atenção, com a orientação do seu papai, da mamãe ou da pessoa que acompanha você em casa, tá bom? E na próxima aula, nós iremos fazer a correção dessa atividade antes de começar a aulinha, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e tudo de bom.